Falamos sobre os melhores jogadores do Brasileirão, agora vamos falar sobre os melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Pois é, rapaziada, hoje vamos com mais um quadro aqui do nosso Top 10, mais um assunto bem comentado nas últimas semanas, um assunto pedido por alguns inscritos e que nós resolvemos fazer, que é sobre os melhores jogos do Campeonato Brasileiro 2020. Um campeonato que está sendo diferente, repito mais uma vez, um campeonato que os times estão começando a jogar mais bola, estão querendo um futebol ofensivo, a maioria dos times estão procurando sim futebol com mais posse de bola, cito Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Santos, São Paulo. Então separando para vocês os 10 melhores jogos do Campeonato Brasileiro e acompanha aí que o 10º lugar dessa lista é Sport Ceará 3-2 Sport pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que a gente escolheu que não foi tão falado assim na imprensa, mas foi um jogo bem interessante. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport vinha mal no Campeonato Pernambucano. O Ceará era campeão da Copa do Nordeste, então veio empolgado. O Sport conseguiu esse bom resultado com 2 gols de Elton, que ajudou o Sport a fazer esse resultado, conseguiu os 3 pontos na Ilha do Retiro. Um grande jogo. O 9º lugar também é na primeira rodada, que foi entre dois times que a gente esperava um futebol até melhor do que eles apresentaram, mas foi um bom jogo, foi um jogo legal de assistir, que foi Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro conseguiu a vitória no Maracanã por 1-0, um gol contra do lateral Felipe Luiz. Foi um jogo que tanto o Atlético quanto o Flamengo buscaram gol, o Flamengo teve um pouquinho mais de posse de bola, finalização dos dois foi bem parecida, né, com 17 do Flamengo, 10 do Galo. Só que foi um jogo bem interessante, um jogo que a gente falava que eram os melhores elencos do Campeonato Brasileiro. Até hoje a gente pode concordar que são os 2 melhores do campeonato, em questão de elenco, de nome. E o Flamengo teve diversas chances desse jogo para fazer o gol. O Galo também desperdiçou algumas chances, né? A do Flamengo cita aquela de Bruno Henrique, que ele ficou cara a cara com o goleiro. Ficou sem goleiro, driblou o goleiro. E em vez de tocar para Gabigol, ele chutou e a bola acabou indo para fora. E teve a bola de Savarino do Galo, que ele ficou cara a cara com o Diego Alves e acabou perdendo o gol. Mas foi um grande jogo, um jogo de primeira rodada bem interessante. O 8º lugar fica com Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians 2-2. Escolhi esse jogo porque foi um jogo muito corrido, né, com 13 finalizações para cada, um jogo com posse de bola até maior do Corinthians. Thiago Nunes ainda estava no comando do timão. E o Jô acabou fazendo o gol no último minuto, no apagar das luzes, né? O Corinthians conseguiu uma jogadinha, uma tabela pela direita, com o Léo Natel chegando na linha de fundo, cortando para o meio. E o Jô chegou ali de centroavante, a referência do Corinthians nas primeiras rodadas do Brasileiro. O 7º lugar dessa lista fica com Bahia e Flamengo. Em Pituaçu, o Bahia 3, Flamengo 5. Um jogo bem jogado pelas duas equipes, né? O Flamengo, logicamente, com um elenco superior, um elenco que se mostrou talvez até foi o melhor jogo do Flamengo de Domenech, né? Naquele jogo ali o Flamengo conseguiu marcar os gols, conseguiu concretizar as chances que eram criadas nos outros jogos e acabou que perdia muitas chances, e naquele jogo o Flamengo conseguiu sim um belo resultado. Logicamente teve algumas falhas defensivas, como no primeiro gol do Flamengo, né, com o Pedro dando carrinho no goleiro, na saída de bola errada do jogador Lucas Fonseca do Bahia. Mas esse jogo ficou muito marcado pelas jogadas bonitas, né, tanto aquele gol de Everton Ribeiro, que ele dá um chapéu e encobre o goleiro Anderson. Teve o gol de Arrascaeta também, que Isla bate pro meio, Arrascaeta aparece na área. Teve o gol de Pedro, que ele gira, bate nas duas traves e entra. Então foi um jogo com jogadas plásticas que o Flamengo ganhou de 5-3. O 6º lugar da lista foi um jogo bem interessante, muito emocionante, que foi Corinthians 3, Atlético Mineiro 2. O Atlético Mineiro buscando o gol desde o início da partida, o Corinthians meio retraído, conseguiu as 2 chances que teve, inclusive uma foi um golaço, uma tabelinha curta, gol de Arauz. O Corinthians abriu 2-0 no placar e o Galo voltou para o segundo tempo com tudo, meteu 3-2, teve até gol anulado, era para ser mais gol, só que aí teve gol anulado e aí o juiz voltou atrás. Mas foi um grande jogo e mostrou ali o poder desse Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. O 5º lugar dessa lista fica com Goiás e Coritiba, 2 times que em teoria brigam na parte de baixo da tabela, na prática também são 2 times que vão lutar pelo rebaixamento esse ano, para não cair. Um jogo que foi 3-3 na casa do Goiás. O Coritiba ficou o segundo tempo todo com um jogador a menos, né? O zagueiro Rodolfo acabou sendo expulso no final do primeiro tempo. O jogador do Goiás foi expulso apenas no final do segundo tempo. E o Coritiba ainda fez um gol aos 51 do segundo tempo. Ou seja, foi um grande jogo, né? Os times procurando sempre o gol. O Goiás já com o novo treinador, o Thiago Largue. O Coritiba também com o Jorginho no comando. E foi um jogo bem interessante de assistir. O 4º lugar dessa lista fica com Corinthians 3, Bahia 2. Um jogo na Arena Corinthians. Um grande jogo. Um jogo em que Mano Menezes conseguiu colocar uma ofensividade no time do Bahia. O Bahia conseguiu produzir bastante esse jogo. Teve 25 finalizações, mais que o dobro que o do Corinthians. Porém, acabou não concretizando essas jogadas em gol. Perdeu muitas chances. E o Corinthians aproveitou, foi bem eficiente na partida. Aproveitou as chances que teve. O Corinthians já com estilo de jogo de Coelho, um estilo mais retraído, mais atrás.
O Bahia já com estilo de mano, um estilo bem ofensivo que eu até me surpreendi nesse jogo. Ele tirou um dos 3 volantes no segundo tempo, botou o Rossi, o time ficou mais ofensivo e o Bahia quase conseguiu o empate, consequentemente a virada, mas foi um belo jogo. Começando o top 3 dessa lista, temos Atlético Goianiense e Atlético Mineiro na última rodada. Atlético Goianiense 3, Atlético Mineiro 4. Um grande jogo. O que eu destaco nesse jogo foram os 3 gols de Keno, que estava sumido nesse início de fase no Atlético Mineiro. Estava não jogando tão bem assim, e agora nesse último jogo ele conseguiu arrebentar, meteu logo 3 gols e foi o cara da partida. Um outro ponto que eu destaco também é o Atlético Goianiense de Wagner Mancini, um time muito arrumado, um time muito ajustado, procurando sempre o gol objetivo. O Atlético Mineiro também um time objetivo, então foi sim um dos 3 melhores jogos do campeonato até agora. O segundo lugar dessa lista ficará com Santos 2, São Paulo 2. Um grande jogo, além de ser um clássico, 2 times que queriam a bola, era lá e cá o jogo. O Santos estava desfalcado, estava sem Marinho, né? Marinho acabou entrando no segundo tempo, acabou fazendo um gol de falta na falha de Volpe, né? Volpe acabou deixando sem barreira e Marinho acabou acertando um chute de longa distância. Realmente está iluminado, mas com certeza está entre os melhores jogos do Campeonato Brasileiro e a gente coloca como o segundo melhor jogo do Brasileirão até agora. E o melhor jogo desse Brasileirão, eu fiquei muito na dúvida de escolher sobre o melhor. Teve vários jogos bons nesse Brasileirão, até melhores do que os do ano passado, do Campeonato Brasileiro do ano passado, por enquanto. Então nós escolhemos um clássico que teve de tudo. Botafogo 2, Vasco 3 no Engenhão. Teve defesa difícil, teve chance criada, teve gol de artilheiro, teve gol de promessa. E um jogo muito intenso em que os 2 times queriam o resultado. Não foi aquela história de um time atacou e outro defendeu, não. O Botafogo até jogou um pouquinho mais atrás que o Vasco mais em cima pela característica da equipe. Porém o Botafogo saía rápido nos contra-ataques e até tinha posse de bola em alguns momentos do jogo. Então foi um jogo muito interessante de assistir, além de ser um clássico. O que chama mais atenção, porque muitos jogadores às vezes se prendem quando é clássico, às vezes sentem a pressão, mas foi um grande jogo. Cano mais uma vez sendo o destaque da partida junto de Benítez. Matheus Babi, o artilheiro do Botafogo, né? Meteu 2 gols na partida e ainda teve um lance que ele meteu ali no final do jogo, em que ele cabeceou a bola, o Fernando Miguel pegou, no rebote ele bateu, o Fernando Miguel pegou de novo, cresceu pra cima dele e o jogo acabou em 3-2, podia ser até mais, mas foi a grande partida do Campeonato Brasileiro até agora. Botafogo 2, Vasco 3. Pois é, rapaziada, tá um Brasileirão bom de assistir. Esses foram os nossos 10 melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Acredito que teve alguns outros jogos que poderiam estar na lista, mas a gente não colocou. Porém, pra mim, esses foram os 10 melhores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários se vocês acham algum outro jogo que poderia estar aqui e eu não coloquei. Não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal, ativar notificações para receber mais vídeos como esse. Agradeço por ter ficado assistindo até o final. Valeu? Até o próximo vídeo, rapaziada.